Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa noite, com muita alegria, com muita satisfação, saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus pela vida desta igreja, pela vida da congregação Monte Líbano, que as mãos do Senhor continuem sendo estendidas sobre cada lar, cada família, sobre cada irmão dessa igreja, a nossa amada congregação. E nessa noite, meus amados e queridos irmãos, é o nosso culto de doutrina, quinta-feira à noite, culto de ensinamento da palavra de Deus. Nós aqui no templo fazendo a obra do Senhor, mesmo nesse momento de distanciamento, e os irmãos nas suas casas, mas todos nós vamos ter que estar ligados no mesmo propósito, vamos ter que estar ligados, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento de adoração ao Senhor, para que nessa noite Deus venha se manifestar, não apenas aqui conosco, mas aí também dentro do teu lar, no meio da tua família. Então, vamos iniciar o culto de adoração ao Senhor Jesus, culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, já estar convidando aqui, presbítero Erivaldo, a nossa segunda pessoa aqui na igreja, para que ele faça a oração inicial. Depois, a irmã Rosidalva vai estar aqui adorando ao nome do Senhor Jesus junto conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, ó da igreja na paz do Senhor. Vamos orar, pedir a graça de Deus, a presença do Senhor no nosso meio, de forma gloriosa em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença estamos nesta noite, neste lugar, para falar das Tuas maravilhas, transmitir a Tua palavra, Pai, Deus da glória. Vem fazer maravilha, nos abençoe neste lugar de forma gloriosa. Aqueles que vão participar também, meu Pai, da vitória, ajuda, vem fazer proeza em cada vida, em cada coração, meu Pai. Deus da glória, o Senhor sabe a necessidade de cada vida, o Senhor sabe como trabalhar, como fazer, Senhor da glória. Jesus, fica conosco nesta noite, usa, Pai, cada vida, usa o nosso pastor de uma forma poderosa e gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez estou alegre porque estamos aqui juntos, nós, Igreja do Senhor, a qual nós temos que fazer o ID do Senhor, Pode acontecer o que acontecer, mas não deixamos de fazer a obra do Senhor. E eu creio que nessa noite esse culto vai ser marcado, porque todos os cultos de quinta-feira que está sendo gravado, igreja, tem sido uma bênção do Senhor. O Senhor tem dado resposta e eu creio que Deus está nessa obra. E esta obra não pode parar, amém? Vamos louvar o 515. Se Cristo comigo vai, se Ele vai comigo, vai contigo, então vai dar tudo certo em nome de Jesus. Creia e receba nessa noite a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Cristo comigo
paz de salvação sem par. Eu lhe darei então com paz no coração, Cristo seguindo sem vacilação. Toma posse aí da tua bênção. Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo eu irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não vais temer. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, Deus maravilhoso. Esse nele é uma bênção, meu amado. Você que está aí na sua casa, se Cristo contigo vai, tudo vai dar certo. Creia você, porque Ele vai na frente. Ele está no controle de toda a situação, aleluia. E é Ele que garante total vitória, aleluia. Vamos louvar o 467, sobre as ondas do mar. Quando o crente não duvida, quando ele crê, ele confia, o Senhor, Ele se agrada, aleluia. Porque nós sabemos que estamos vivendo, né, como sempre relatamos nos cultos, né, gravados sobre essa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas se com Cristo conosco vai, então iremos, né? Iremos e prosseguiremos e acreditar que a vitória é certa em nome de Jesus. 467, sobre as ondas do mar. Glória a Deus. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho a
sabe, pastor, eu louvando aqui, e o Senhor me tocava em dizer para você que está em casa, grande vai ser o testemunho que vocês irão dar para a glória do Senhor, amém? Porque o Senhor vai fazer grandes coisas, não só nessa noite, mas no decorrer desses dias. O Senhor me tocava aqui em dizer para você, receba e creia e tome posse da sua bênção nessa noite, amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, chegou o momento em que nós deveremos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. É um momento especial, pois se trata da palavra do nosso Deus. E eu gostaria de convidar toda a igreja, toda a congregação Monte Líbano, para que junto comigo abram as vossas Bíblias. Eu vi aqui a irmã louvando esse hino, e eu estava lembrando daquilo que o apóstolo Paulo ele tem dito na carta aos Coríntios, capítulo de número 12, quando ele fala dos dons, ele diz que o mesmo Espírito é quem usa todos, né? E ela louvou um hino muito parecido com o texto que o Senhor tem colocado em nosso coração nessa noite, Marcos, capítulo de número 4, do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 33 em diante. Queria convidar os irmãos que estão em casa, por gentileza, abra a sua Bíblia, junto com a sua família, aí na sala da sua casa, que está conosco no culto, em Marcos, capítulo de número 4, versículo 33 em diante, e diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E com muitas parábolas, como essas, lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábola nunca lhe falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu fiquei lembrando aqui do hino que a irmã cantou, por que duvidar sobre as ondas do mar, né? Então não duvide, irmão. Não duvide sobre as ondas do mar, você tem um Deus muito mais poderoso do que o mar e muito maior do que as ondas. Meus irmãos, nós vamos estar nesse momento fazendo uma breve oração, agradecendo a Deus pela leitura do texto nessa noite. Certamente o Senhor tem uma palavra para o meu coração, Deus tem uma palavra para o teu coração, vamos estar orando, e depois da oração, a irmã Cleonice vai estar aqui adorando ao Senhor com o hino para que nós possamos voltar e trazer uma palavra da parte de Deus ao coração de toda a congregação Monte Líbano. Eu quero pedir oração aos irmãos pelos enfermos, quero estar pedindo oração pelo presbítero Luiz Fernando, filho do pastor Moci, que teve que se internar, ele pegou Covid com a esposa, a família da esposa, mas ele está no hospital, mas está bem, graças a Deus, né? Está
teve que ser internado para poder ter uma intensificação maior nos medicamentos na veia, mas estive hoje conversando com o pastor Moci, querendo saber notícia dele. O pastor falou que ele está bem melhor, graças a Deus, e a previsão é que daqui no máximo uns 3 dias ele esteja sendo liberado para vir para casa. Os irmãos continuem orando pelo presbítero Luiz Fernando, é um engenheiro do campo de Messejana, um menino de ouro. O irmão Fernando é um menino muito abençoado e nós gostamos muito dele. Ele tem nos ajudado muito na obra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de santa e de eterna misericórdia. Meu Senhor, nessa noite eu quero ser grato a Ti por esta palavra, porque eu sei, meu Senhor, que esta palavra, nessa noite ela foi lida nesse texto, porque nós precisamos dela. Porque nós precisamos ouvir, Pai, a Tua voz. Que nessa noite, Deus, o Senhor venha revelar esta palavra e venha fazer com que ela ache guarida nos corações daqueles que há de ouvi-la nesse lugar. Meu Senhor amado, toma esse trabalho em Tuas mãos, cada lá, Pai, que nesse momento está conectado conosco, prepare seus corações, aguce seus ouvidos, abram as suas mentes, para que eles possam ouvir a Tua palavra e guardar, para que ela traga a verdadeira fortaleza sobre as suas vidas. Seja conosco, pois assim nós te pedimos e por fé, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, apresentando a Ti, irmão Luiz Fernando. Pai, o Senhor sabe que nós temos orado por ele esses dias na nossa casa, na campanha de oração a qual temos feito nos lares, com toda a congregação Monte Liba, orando pela família, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Teu filho, restaura a saúde dele, da esposa, dos familiares, meu Senhor, dê vitória ao Teu servo, pois nós queremos, Pai, ver ele de volta na Tua obra, trabalhando conosco, meu Senhor, pois para isso que o Senhor o resgatou, foi o que o Senhor o chamou. Assim é que eu te peço, ó Deus, e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Cleonice vai estar adorando a Deus, junto com toda a igreja do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou muito alegre em poder estar aqui junto com os irmãos e com você de casa, para adorar ao nosso Deus. Eu tenho 1000 motivos para agradecer ao Senhor, porque eu sou dependente do Senhor. Então, nesta noite, se você não conhece esse louvor, você adore, feche seus olhos, sinta a presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Como é coça, anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim
distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor. Como nós precisamos do nosso Deus, meus irmãos. A Bíblia diz: se não fora o Senhor, Israel que o diga. Se Deus não tivesse ao nosso lado, se não fosse Deus nos guardando, nos conduzindo, trabalhando a nossa vida pela instrumentalidade do seu Espírito, que seria de mim? Que seria dos meus irmãos? Que seria da igreja do Senhor Jesus? Queridos, eu quero, antes de falar algo do texto que foi lido nessa noite, eu não poderia deixar de maneira nenhuma de louvar a Deus, de agradecer a Deus pela vida dessa equipe, de agradecer aos irmãos que têm se esforçado, têm nos ajudado nesses cultos, na transmissão desse evento, para que esse culto chegue aí na sua casa. Os irmãos saibam que dá trabalho organizar, dá trabalho fazer todo o preparativo, e eu não poderia deixar aqui de agradecer o irmão Jonathan, meu amigo ali, da congregação Filadélfia 1, tem tanto nos ajudado, hoje, irmão Breno, que está aqui também nos ajudando. Queria agradecer a Deus pela vida do irmão Felipe, aqui o nosso sonoplasta local, que também está aqui conosco, trabalhando, ajudando a gente a fazer o trabalho. Irmão Caio, o irmão Endes, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Ivaldo, pela vida da irmã Rosidalva, da irmã Cleonice, a minha esposa, a irmã Rosângela. Os irmãos vê que envolve um quadro, um número bom de pessoas, para que esse trabalho possa chegar aí na tua casa e você possa ouvir a palavra de Deus e se alegrar na presença do Senhor. Queridos, nós acabamos de fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas, o médico amado, depois de muitas pesquisas, Lucas ele não fez parte do colegiado
apostólico de Jesus. Ele não foi um dos 12 convocados pelo Senhor, mas depois de pesquisar, depois de se informar, depois de estudar, de fazer um longo processo de agariamentos de informação, Lucas escreve o Evangelho, né, do Senhor Jesus, né? Mas estamos falando do Evangelho de Marcos. Marcos, sim, Marcos ele era discípulo de Jesus, Marcos fez parte dos 12, né? Lucas, porém, não. Marcos escreve o seu Evangelho direcionado aos romanos, Lucas escreve direcionado aos gregos, Mateus já escreve direcionado aos judeus, e João escreve o quarto Evangelho direcionado a toda a igreja do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, nós acabamos de fazer a leitura de um texto da palavra do Senhor que está narrado aqui no Evangelho de Marcos, melhor dizendo, como acabamos de ler, a partir do versículo de número 33, aonde o Senhor Jesus, ele no seu ministério, ele falou muito e ensinou muito através de parábola. Ele fazia uma narrativa de coisas da cultura local, para que ele pudesse, através dessa narrativa, que viesse trazer um melhor entendimento à população da qual ele estava se dirigindo. Ele vai inserir o ensinamento da palavra. Ele vai pegar a cultura local e vai tentar implantar nessa cultura local a cultura celestial, aonde ele divulgava o Evangelho. Ele fazia uma espécie de analogia das coisas de Deus com aquilo que acontecia na terra, para que as pessoas pudessem aprender e assim o Evangelho fosse melhor aceito. Jesus, ele convoca 12 discípulos, 12 homens. Jesus convoca após receber o batismo no Jordão, ali através de João Batista. Ele passa a iniciar seu ministério de 3 anos na terra, e ele convoca 12 homens, para que esses homens viessem dar continuidade após a sua partida, que já era prevista, que já era anunciada por o próprio Jesus, que ele haveria de partir, haveria de voltar para o Pai, para a sua pátria, de onde ele tinha saído, na missão de fazer o sacrifício vicário, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, através desse sacrifício, ter nossos pecados perdoados, fôssemos remidos das nossas transgressões. E Jesus começa a ensinar sobre fé. Ele começa a dizer que a fé que nós precisamos ter, ela precisa ser uma fé significativa, uma fé alicerçada, embora que ela não seja uma fé tão grande. Mas ele chega a dizer e dá o exemplo que se a nossa fé, ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos a autoridade para dar uma ordem ao monte, que ele se saísse de onde ele estava e se plantasse no meio dos mares. Então foi dentro desse contexto que Jesus chegou anunciando que as coisas de Deus é superior às coisas da terra. Foi dentro desse contexto. Jesus passou a nos mostrar que a missão que ele veio fazer na terra foi mostrar uma vida que a terra não conhecia, que as pessoas não tinham conhecimento. As pessoas tinham entendimento de que nasciam, de que viviam, de que morriam, e isso encerrava ali. E Jesus veio falar e anunciar uma forma de vida diferente. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 10, que Jesus, ele diz que veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Ele estava falando de uma vida que a terra não conhecia. Não era uma vida perecível, aleluia. Não era uma vida que se acabava e simplesmente por isso mesmo se findava e daí em diante nada mais se seguia. Ele veio falar de uma vida que não tem fim. Jesus veio anunciar a vida eterna. E aqueles que creram nesta palavra, que aceitaram o seu evangelho, que tiveram a vida de comunhão com ele, se esforçavam para isso acontecer, viviam dentro de uma atmosfera espiritual, viviam uma vida diferenciada. O texto que nós lemos nessa noite, nós queremos aqui pelo menos destacar 4 coisas nesse texto que nós lemos como ensinamento para mim e para os irmãos que estão em casa. Partindo do princípio, aqui do versículo número 35 do texto que a gente leu,
que a Bíblia diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Aleluia. E eles deixando, diz o versículo 36, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eu entendo, irmão, pelo Espírito do Senhor, a qual Ele tem trazido a revelação ao meu coração, que Deus, Ele quer uma profundidade maior de mim e de você. Sempre Jesus falou dessa profundidade espiritual. Jesus nunca falou de um servir artificial. Ele nunca falou de um servir por acaso. Jesus sempre falou de um servir arraigado, de um servir alicerçado na sua palavra. E quando o crente ele tem um servir a Deus arraigado, um servir a Deus alicerçado em sua palavra, aleluia, ele tem uma vida equilibrada diante de Deus. Glória a Jesus por isso. Versículo 35 do texto que lemos, nós vemos aqui Jesus chamando os discípulos para um novo desafio. O texto é enfático, a dizer que naquele dia, sendo já tarde, já tinha passado a hora do almoço, já era na parte tardia, a Bíblia diz que Jesus ele chega para o discípulo e faz um convite: passamos para o outro lado. Aleluia. Ele estava falando do grande rio que havia em Israel, que em outros textos trata de mar, mas na Galileia não tem mar. Era um rio grande que tinha uma extensão de 21 quilômetros de extensão entre as montanhas, e por ser tão grande era chamado muitas vezes em algumas regiões como mar de Tiberíades, mar da Galileia, como alguns textos bíblicos revelam. E Jesus chama aqueles discípulos para eles irem para o outro lado. Que lado era esse? Eles teriam que entrar no barco e com Jesus atravessar as águas para ir para a cidade de Cafarnaum, pois ali o Senhor tinha uma obra a ser feita. Então a primeira coisa que o Espírito Santo me fala nessa noite, e eu quero comunicar ao coração da igreja, da congregação Monte Líbano, é que o Senhor nos convida para um novo desafio. Deus nos convida para ir além daquilo que nós estamos a fazer. Precisamos, meus amados irmãos, adquirir experiência com Deus no decorrer da nossa caminhada. Mas para isso precisamos aceitar os desafios que o Senhor coloca diante de nós, para que possamos mostrar àqueles que nos conhecem o tamanho da fé que nós temos no Deus que nós servimos. Já era tarde, e Jesus chega e diz: passamos para o outro lado. A Bíblia diz que os discípulos, após aceitar o desafio do Senhor, eles entram no barco e vai para o outro lado através das águas. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite, meu irmão. Esses dias não têm sido dias fáceis. Pelo contrário, tem sido dias de dificuldade, dia difícil, de muitas vezes as aflições sufocar a nossa fé. Muitas vezes as aflições são tão grandes que elas tentam deixar obscuro a nossa fé diante de Deus. Mas nessa noite eu faço um convite a você: aceite novos desafios com o Senhor. Não se acomode, não fique estagnado, não fique parado. É no momento como esse que vivemos que Deus precisa daqueles que realmente têm fé que Ele é o Deus que tudo pode fazer. Aleluia! Eu tenho pregado nesses dias e tenho tentado mostrar à igreja, através da palavra de Deus, a grandiosidade, o tamanho da autoridade, o poder, a glória do Deus que nós servimos. Aleluia! Ele é grande, Ele é tão imenso, que a Bíblia diz que o céu é o seu trono e que a terra é o estrado dos seus pés. Aleluia! Jesus chama eles para um desafio. Pode ser que nessa noite você tenha sido chamado por Deus para passar para o outro lado, para passar para outra face,
para passar para algo maior do que o que você tem feito hoje, para passar para algo muito mais grandioso, algo que requer de você e de mim uma responsabilidade maior, e muitas vezes nós temos nos recuado e temos usado isso como uma forma da gente justificar, por dizer que os dias são difíceis, que os dias são isso, são aquilo outro. Quinta-feira passada, nós pregamos aqui nesta igreja que Deus usa de Ezequiel para ser profeta dentro do vale. O verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, ele dá glória, ele louva, ele exalta o Senhor no meio do caos. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel, ele glorificou a Deus dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que o anjo passou a noite naquele lugar, junto com Daniel e com os leões. Os leões queriam devorar Daniel, mas o anjo do Senhor estava lá, porque o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que servem ao Deus de verdade. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro do cativeiro babilônico, se recusa a se curvar diante de uma estátua que tinha a imagem do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que por conta disso, eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, que na hora de colocar foi aquecida 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que quem levou eles morreu queimado. Mas eles passaram a noite todinha dentro daquela fornalha. E diz a Bíblia que nenhum do fio de cabelo deles foi chamuscado por aquelas chamas. Deus tirou o efeito do fogo, porque Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram novos desafios diante de Deus. Eles olham para o rei e dizem: olha, rei, se o meu Deus não me livrar desta fornalha, eu vou continuar servindo a ele do mesmo jeito. Aleluia! O meu Deus pode me tirar dessa fornalha, mas se ele não me tirar, Iria Canaia Labanaia, eu vou continuar servindo a ele do mesmo jeito. Glórias a Deus. Jesus chama os discípulos para um novo desafio. Passamos para o outro lado. Aleluia. Vamos sair dessa condição que nós estamos. Ei, servo de Deus, serva de Deus, hoje o Senhor diz para ti: passa para o outro lado, passa para a outra margem. Deus tem algo maior com você. Levanta a cabeça, ainda não é tempo de chorar. Ei, minha filha, ainda não é tempo de chorar. Aleluia! Deus tem algo grande a fazer através da tua vida. Aleluia! Foi a ti que o Senhor tem chamado. Bendito seja o nome do Senhor. O discípulo aceita o desafio. Parece que eu fico lendo esse texto, irmãos, e o Espírito Santo me dá aqui a liberdade da interpretação, e parece que eu vejo Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu e tantos deles dizer: mas nós vamos passar por essa água todinha nesse barco, não é perigoso? Já é tarde, vai chegar a noite e nós vamos ficar no escuro, não é perigoso isso? E parece que eu ouço Pedro, João e Tiago eram os que mais oravam com eles. E o crente, quando ele ora mais, ele tem mais coragem, ele é mais ousado. E parece que eu estou vendo Pedro dizer: ele não mandou ir, irmão, né? Se ele mandou ir, a gente vai. Perigoso é, mas ele vai nos guardar. Ele mandou ir. Aleluia! Ei, se o Senhor manda ir, vai. Ele não vai deixar eu e vocês sozinhos. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que eles aceitam o desafio. É a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que o Espírito Santo de Deus me revela.
que o Senhor queria que os discípulos aceitassem novo desafio com Ele, porque os desafios novos mostram que realmente nós temos fé no Senhor. Ninguém enfrenta desafio quando não se conhece, quando não se confia. Embora eles achando que conheciam o Senhor, 3 anos que estava com Ele fazendo a obra, Deus haveria de os surpreender. Aleluia. Versículo 36 diz: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 37, que levantou-se dentro daquele rio, da qual a Bíblia chama de mar, uma grande tempestade, um grande temporal. E eu entendo uma coisa aqui, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus que quer falar à sua igreja, que quando a gente aceita desafios com o Senhor, aleluia, começa a levantar as tribulações. Eles tinham aceitado o desafio, e agora se levantou grande temporal, versículo 37, e vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Confiaram no Senhor, entraram no barco. Agora vai começar aquilo que o apóstolo Paulo narra, quando ele diz que aquele que quiser servir a Deus fielmente, passará por mais perseguições. Levantou-se a tribulação, levantou-se o temporal, levantou-se a tempestade, para fazer com que eles voltassem, para fazer com que eles recuassem. Mas o Espírito de Deus me diz nessa noite, para que eu transmita a você que está comigo no culto, aleluia, não permita que a dificuldade faça você voltar atrás daquilo que Deus te convocou para fazer. Jesus manda que eles entrem no barco, e eles entram no barco, e começou a vir a dificuldade. Talvez nessa noite, você que está vindo no culto comigo, você esteja dizendo: pastor, parece até que o senhor está falando de mim, porque Deus me chamou para desafios, e eu cheguei a assumir o desafio diante de Deus, mas quando começou a se levantar a dificuldade, começou a se levantar as barreiras, eu voltei para a estaca zero, e estou no mesmo lugar que eu estava antes. Aleluia. Meus irmãos, às vezes as tribulações são tão grandes que nos faz desanimar. Às vezes as perseguições são tão grandes que nos faz duvidar se realmente foi Deus que nos chamou para aquilo. Às vezes se levanta grandes temporal sobre a nossa vida, e nós achamos e chegamos a colocar em xeque: será que foi Deus mesmo que me chamou para esta obra? A Bíblia diz no livro de Josué, melhor dizendo, capítulo 5, que Josué, quando recebe do Senhor a missão de passar por Jericó, uma cidade fortificada, que tinha uma muralha de 6 metros de largura e 9 metros de altura, basicamente impossível ao ser humano atravessar, nem com todo o poder bélico de guerra daquela época se conseguia derrubar aquela muralha. A Bíblia diz que Josué chega
se coloca perto de Jericó e começa a olhar para a muralha admirado, talvez perguntando a Deus como é que ia fazer. E quando ele se vira para a direita, havia um soldado com a espada nua na mão. E Josué se surpreende e olha para aquele soldado e diz assim: quem és tu? Tu és um dos nossos ou tu és um dos nossos inimigos? E sabe qual foi a resposta do soldado? Todo na armadura, todo equipado, diz: olhe, eu nem sou um dos teus e nem sou um dos teus inimigos. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. E da calamância. Ei, você não está só nesta batalha. Eu não estou só nesta batalha. Josué olhou e disse: como é que eu vou fazer para derrubar essa muralha? Enquanto Josué estava pensando, o príncipe do exército do Senhor estava com a espada nua na mão, dizendo: eu já estou pronto para a batalha. Aleluia! Eu já estou pronto, Josué, para a batalha. Você sabe quem era ele? Você sabe quem era o príncipe dos exércitos do Senhor? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que o nome dele era maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Jesus prefigurava aquele soldado ali perto de Josué. Você pode nessa noite achar que está sozinha. Você pode hoje, essa noite, achar que está sozinho. Mas eu tenho base bíblica para te ensinar e dizer: o Senhor está do teu lado. O Senhor está com você. Abra os olhos espirituais e olha para quem está do teu lado. Ele me anda, aleluia! Deus está contigo nesta noite. Deus está nesse lugar nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que se levanta um temporal. É lógico que haveria de se levantar. O Senhor queria provar a fé dos seus discípulos. Ei, irmão, você pode até não estar entendendo agora o que está acontecendo na tua vida, mas Deus está provando a tua fé. Deus está te fortalecendo através dessa batalha. Deus está te fortalecendo através dessa guerra. Não pare de guerrear. A vitória está bem perto. Aleluia. Era tanta a onda alta demais. A Bíblia diz que cobria o barco que enchia d'água. A Bíblia diz que o vento se levantou com uma força muito grande, a ponto deles esquecer de um detalhe imenso de importância. Pastor, que detalhe era esse? Jesus estava no barco. Você já esqueceu disso? Jesus está no barco, aleluia. E quando Jesus está no barco, não temos o que temer. Quando Jesus está no barco, a vitória está decretada. Ninguém tem autoridade maior do que Ele. Ele está no barco, irmão. Não esqueça desse detalhe tão importante. A tribulação está grande. A tempestade está grande, as ondas estão imensas, mas Jesus estava no barco, aonde, pastor? Dormindo. Aleluia. Dormindo? Como é que ele consegue dormir no meio de uma tempestade? Tempestade para ele nada, é a mesma coisa. Ele estava deitado, tirando um cochilo. Nós lemos nessa noite que ele estava com a cabeça num travesseiro, numa almofada, deitado, tirando um cochilo.
Sabe o que eu entendo com isso nessa noite, meu irmão? É que em meio a toda aquela tribulação dos discípulos, Jesus estava sabendo. Ei, Jesus está vendo. Não murmura, crente. Não reclama, crente. Fica quieto, ele está vendo. Deixa, na hora certa ele vai se levantar. A Bíblia diz que eles tiveram um medo muito grande, foi um alvoroço ali dentro daquele barco. E a Bíblia diz que um deles corre lá aonde está Jesus. Aí diz assim: mestre, aleluia, versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram dizendo-lhe: mestre, não te se dá que pereçamos? Ou seja, o senhor não está vendo não, mestre, o que está acontecendo? Nós estamos em tempo de virar o barco, vamos afundar, vamos morrer afogados, o senhor não está vendo não? Olhe para cá, deixa Deus falar contigo, essas águas não vai te afogar. Você lembra de Jacó? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Essas águas não vão te afogar. Eles achavam que ia afogar, mas o Senhor sabia que eles não iam afogar. Jesus se levanta com aquela calma, aleluia, com o olhar daquele que tudo pode fazer, com a autoridade daquele que comanda céu, que comanda terra, que tem a chave do inferno na mão, que dá ordem na morte. Jesus se levanta. E eu fico, irmão, imaginando o presbítero Erivaldo, os irmãos, o que passou na mente daqueles homens. Porque Jesus se levantou assim com uma naturalidade tão grande. Parecia até que ia abrir uma janela para ver a brisa. Ele se levanta e olha para o temporal, olha para as ondas. E ele fala como a gente fala com um gato ou um cachorro da gente em casa quando está fazendo barulho. Foi assim que ele falou com a tempestade e com o vento. Olha como é que ele fala. Olhe para a tua Bíblia. E ele despertando, versículo 39, melhor dizendo. Ele despertando respondeu. E o melhor dizendo, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te! Foi o gato não, viu, irmão? Tinha gato lá não. Ele falou assim com o mar. Pastor, aquele que leva milhares de navios para... É aquele lá. Aquele mundo d'água lá. Estava fazendo barulho e ele queria dormir. Cala-te. Foi o que ele disse para o mar. E olha para os discípulos, e olha para a tempestade e diz: aquieta-te. A Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Você duvida dessa palavra? Você duvida que esse vento que está soprando aí na tua casa, o Senhor vai levantar a mão e vai mandar se aquietar? Deus vai levantar a mão e vai dizer: ei, onda, deixa de barulho, cala-te, aleluia. Mas para isso, ele precisou que os discípulos aceitassem o desafio de entrar no barco, o desafio de encarar de frente a tribulação, o desafio de encarar de frente a guerra, a batalha, aleluia. Aqueles que guerreiam com o Senhor têm a proteção e a guarnição de Deus, aleluia. Mas o que me chama a atenção nessa noite, irmão, é que depois que Jesus prova para os seus discípulos que não estava nada fora do controle,
Porque quando a gente passa por uma tribulação grande, a gente acha que o controle de Deus é como o nosso. A gente não pode, mas o Senhor pode. A gente não tem força, mas o Senhor tem força. A gente muitas vezes não consegue resolver, a gente está impotente àquela situação. Mas a Bíblia diz que só apenas uma palavra dele e tudo se transforma. Aleluia, apenas uma palavra e tudo muda. Ele levanta, estende a mão e aquilo que era o caos, que ia matar todo mundo afogado, ficou bonância no meio daquele grande rio. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus faz isso cessar, ele volta para os discípulos, versículo 40, e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, nós que somos servos de Deus, nós não servimos a Deus por vista. Nós servimos a Deus pela fé. Não é aquilo que eu estou vendo que eu devo me basear nele. É aquilo que eu estou orando. É aquilo que eu estou esperando. Aleluia. Não é aquilo que eu pego, que eu apalpo, que vai determinar a minha vida. Não, é aquilo que eu estou esperando de Deus. É isso que vai fazer a minha história. Aleluia. Jesus olha e diz assim: por que vocês duvidaram? Ainda não tendes fé? Em outro texto ele diz: homens de pequena fé, não duvide do poder do teu Deus. Saiba nessa noite, nesse culto de doutrina, que o Deus que tu serve é o Deus que é todo poderoso. Não há nada que ele não possa fazer. Aleluia. E para concluir essa palavra, a Bíblia diz no versículo 31, que houve ali uma comoção de temor tão grande, uma surpresa tão grande, de homens que andavam com ele, mas que naquele momento entenderam uma coisa, que precisava conhecê-lo. Eles andavam com Jesus, mas precisava conhecê-lo. Talvez você esteja andado tanto tempo com Jesus. Talvez eu esteja pregando para você que tem 20 anos de fé. Mas eu digo agora nessa noite: andar com Ele não é suficiente. É necessário conhecê-lo. Eles perceberam, 3 anos. E a gente não conhece Ele. Aleluia. Olha a expressão deles. Versículo 41. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Eles não conheciam ele. Que coisa tremenda, né? Eles não conheciam ele. E eles se perguntam uns para os outros: quem é este aí? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você não viu, foi nada. Não é só o vento e o mar que obedecem a ele. O universo obedece a ele. Os céus obedecem a ele. A terra obedece a ele. Os vermes que consumem o tecido do corpo humano obedecem a ele. Ele provou isso em João capítulo 11, quando deu ordem para Lázaro, com a carne podre, se levantar e vir para fora do túmulo. Os vermes que estavam comendo, devorando o tecido podre do corpo de Lázaro, pararam de trabalhar, porque até a eles a voz de Deus tem autoridade. E a Bíblia diz que aquele homem saiu daquela cova andando.
Você já viu tecido sem vida e podre andar? Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o mesmo Deus que você serve. Ele é o mesmo Deus que eu sirvo. Ele é o mesmo Deus que está na tua casa nessa noite. Ele é o mesmo Deus que está conosco aqui no templo. Ele é o mesmo Deus que tem te sustentado com a destra da sua mão. Ele é o mesmo Deus que tem acampado os seus anjos ao teu redor. É o mesmo Deus que tem te livrado do vírus da pandemia, que tem curado aqueles por qual tu tem orado. Ele é o mesmo Deus. Mas Ele quer uma coisa de você e de mim nessa noite: que nós tenhamos fé para aceitar os desafios que Ele tem colocado diante de nós. E nessa noite eu lhe convido para um grande desafio. Eu lhe convido a um grande desafio. Pastor, e que desafio é esse? Que você cante no meio do caos. Que você louve a Ele no meio da dificuldade. Que você não aceite que a dificuldade venha te barrar de você servir a Deus como Ele tem buscado que você faça. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que contempla o teu viver e que contempla o meu viver. Alguns dias atrás, uma irmã me pediu que no próximo culto de doutrina, pastor, o senhor poderia louvar um hino? E o tempo é pouquinho, irmão, mas eu pedi os irmãos aqui para colocar aqui, eu acho que vai dar certo. Então nós vamos adorar a Deus com um hino e depois nós vamos estar concluindo o trabalho do Senhor essa noite. Essa palavra singela no coração de todos os irmãos, em nome de Jesus. Não me esquecerei de ti, nada deixarei passar, sem que os meus olhos examine. Tudo vai se cumprir. Tudo eu vou fazer, só tens que estar em minha vontade. Vem na minha casa, quero que me honre, eu também te honrarei. Vem me dar louvor, minha é a glória. Fique aqui, eu te abençoarei. Eu sou fiel, vou cumprir minhas promessas, sou fiel. Não há nada que impeça, eu sou fiel. Quando eu tenho de fazer, eu faço. Nem que eu quebre e faça em pedaços, pra depois fazer de novo, mas eu faço. Tudo vai se cumprir. Tudo eu vou fazer, só tens que estar em minha vontade. Vem na minha casa, quero que me honre, eu também te honrarei. Vem me dar louvor, minha é a glória. Fique aqui,
eu te abençoarei. Eu sou fiel, vou cumprir minhas promessas, sou fiel. Não há nada que impeça, eu sou fiel. O que eu tenho de fazer eu faço, nem que eu quebre e faça em pedaços, pra depois fazer de novo, mas eu faço. Eu sou fiel, vou cumprir minhas promessas, sou fiel. Não há nada que impeça, eu sou fiel. O que eu tenho de fazer eu faço, nem que eu quebre e faça em pedaços, para depois fazer de novo, mas eu faço. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar orando, concluindo o culto. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que Deus abençoe os que estão aqui, nos ajudando a fazer essa obra, os irmãos que estiveram conosco em casa, também conosco adorando a Deus. Vocês também estão nos ajudando a fazer a obra aí no seu lar, junto com sua família. Eu peço aos irmãos que sempre nas quinta-feira, os irmãos fiquem juntos no mesmo horário. Os irmãos não deixem para estar vendo o culto de doutrina, 9 da noite, o outro 8 da noite. Eu sei que tem irmãos que têm dificuldade com trabalho, horário, até entendo, esses aí são as exceções, mas os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, se reúnam no mesmo horário, às 19 horas, vamos estar juntos, adorando a Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra, e o Senhor vai continuar fortalecendo as nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui, que nos ajudaram. O presbítero Ivaldo vai estar orando, né? E eu peço oração pelo presbítero Luiz Fernando, e pelos todos os irmãos que estão enfermos, pelo pastor Moacir, pelo campo de Messejana, e também pela nossa congregação, que ainda está em obra, como os irmãos estão vendo, né? O piso acabou de chegar, essa semana ainda vai ser começado a colocar o piso na igreja, e daqui a pouquinho ela vai estar bem bonitinha, para quando os cultos voltar presencial, os irmãos poderem vir já para a igreja, já participar no templo, com a igreja reformada, e isso é o Senhor quem tem nos abençoado. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos. O irmão Ivaldo vai estar orando, e depois nós impetramos a bênção apostólica. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora, encerrando este trabalho, mas eu não poderia deixar de fazer um convite todo especial para você. Você que está aí, ouviu esta palavra, se maravilhou com esta palavra, de repente você se encontra aí afastado da presença do Senhor Jesus, ou você que nunca se decidiu, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nesta noite Jesus te recebe, viu? Ele te recebe nesta noite, Ele quer realizar uma grande obra na sua vida. Ele tem poder para isso e muito mais. Se você quer, é só falar para Jesus, eu quero, né? Você dobra seu joelho aí onde você estiver, onde você está agora, e Jesus te recebe, e Ele quer realizar uma obra grande e poderosa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Pai, por tudo que foi realizado nesta noite, meu Deus da glória. Pai querido, olha para esta vida que está aí no outro lado, Senhor,
que ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra. Recebe esta vida, Pai, liberta e transforma para te servir. Jesus querido, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, apaga do livro da culpa, da vitória. Meu Deus, entra com muito poder e autoridade dentro deste lar, nesta casa, Pai da glória, acalmando a tempestade, trazendo bonança, Pai, dentro deste lar. Pai querido, Pai amado, quero também interceder, Senhor da glória, por aqueles que estão enfermos, Pai, pelo filho do nosso pastor, Jesus da glória, visita, Pai, visita, faz uma grande obra, dá vitória, ajuda em tudo, meu Senhor da glória, porque Tu és grande e maravilhoso. Nós Te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos, curve a sua cabeça, levante suas mãos, feche seus olhos e com a máxima reverência recebam a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nesta bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus amados.